Pare! Não role esta tela. O que você sentiu no peito ao ler o título deste vídeo não foi manipulação humana. Foi um eco. Um eco do que está acontecendo agora no trono da graça, e você foi trazido aqui para entender o porquê. Há uma palavra de livramento para você que não pode esperar até amanhã, não pode esperar a próxima crise, não pode esperar o próximo telefonema que você teme atender. Fique aqui. O que começou no céu precisa terminar em você. Você está cansado. E eu não estou falando do cansaço de um dia de trabalho duro. Estou falando de um cansaço que o sono não resolve, que o café não alcança, que o fim de semana não restaura. É o cansaço da alma que está em estado de alerta permanente. É o corpo que deita, mas a alma que fica de sentinela, esperando uma notícia que não chega, uma batalha que não começa, uma paz que não se instala. É o sobressalto às 3 da manhã, com o coração acelerado e um peso no peito que não tem nome, mas que tem endereço, o dia de amanhã. E esse cansaço vaza para as suas decisões. Coisas que antes eram simples agora se tornam montanhas. A decisão sobre o que fazer com aquele recurso, a conversa que precisa ser tida, o caminho a ser escolhido. Tudo parece pesado, arriscado. Você se vê paralisado, adiando o que é crítico, fazendo apenas o mínimo para sobreviver ao dia, o que só aumenta a pressão do dia seguinte. Você reconhece o padrão se repetindo, com pessoas diferentes, em contextos diferentes, e a voz do cinismo sussurra que talvez o problema não esteja no padrão. Talvez esteja em você. E essa mentira começou a parecer verdade. Mas a camada mais profunda, a que mais dói, é a que sua família sente. Você chega em casa e o ar muda. Sua esposa te olha com um misto de pena e medo, que ela parou de perguntar como foi seu dia, porque a resposta está no seu silêncio, na sua postura, no peso que você carrega da porta para dentro. Seu filho já não busca seu conselho para as coisas pequenas, porque seus olhos carregam a derrota antes mesmo de você abrir a boca. Você não tem mais espaço. E a risada do seu neto, que deveria ser a cura, parece alta demais para o silêncio que você carrega por dentro. E hoje, de novo, sem querer, você descarregou neles o peso que o mundo colocou em você. Se você se reconheceu neste retrato, se pelo menos uma dessas 3 camadas descreve o chão que você pisa hoje, escreva nos comentários: estou aqui. Não como um comentário em um vídeo, como um decreto de posicionamento. Um sinal de que você não vai mais lutar sozinho no escuro. Declare: estou aqui. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar importa. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, a conversa específica. Segundo, vou te entregar uma palavra em hebraico que ninguém te ensinou, e quando você ouvir o verdadeiro significado dela, a exaustão que você sente nos ossos vai finalmente ganhar um nome e um propósito. Isso acontece dentro desse vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Terceiro, no final eu vou declarar 3 nomes sobre você. Não uma bênção genérica, uma comissão específica, com os nomes que foram registrados sobre você antes de você saber que estavam sendo registrados. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão, e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai sem o selamento. Fique até o fim. O que você tem vivido é como uma semente no inverno. Alguém com intenção e propósito colocou algo de valor dentro de você. Uma promessa, um chamado, uma identidade. E então veio o frio, veio o escuro, veio a terra dura e compactada. Do lado de fora, não há nenhuma evidência de vida. Ninguém que passa pela sua vida hoje diria que aí dentro existe uma colheita se preparando.
Pelo contrário, o que eles veem é o inverno. Mas a semente não sabe que é inverno. A semente só sabe o que ela carrega. Ela não precisa de sol para saber que foi chamada para ser árvore. Ela não precisa de água para saber que dentro dela existe uma floresta. Ela permanece no escuro, no frio, no silêncio, não porque está morta, mas porque está em um processo que o verão não entende. Um processo que só a intenção de quem a plantou pode explicar. E o que quero que você entenda, o que o Espírito me trouxe aqui para te dizer, é que você não tem lutado mal. Você não tem sido fraco. Você não tem falhado. Você tem lutado sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe. Você tem tentado cavar a terra congelada com as próprias mãos. E sobre exatamente isso, sobre as noites em que a alma não aquieta mesmo quando o corpo está parado, sobre as decisões que você tomou no desespero, porque esperar custou mais do que aguentar, sobre chegar em casa sem descarregar o peso que o mundo colocou em cima de você. Há algo que Salomão deixou registrado, que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. Volto nisso quando o momento certo chegar. Você foi qualificado para uma batalha, mas ninguém te entregou o mapa, ninguém te entregou a bússola, e o adversário sabe disso. Ele não teme a sua fé. Ele teme o dia em que a sua fé encontra o instrumento certo. Mas o que acontece com uma semente que ninguém plantou, ninguém rega, e que mesmo assim insiste em crescer debaixo da terra, contra todas as evidências? O que acontece quando o céu decide que o tempo do silêncio acabou? É sobre isso que vamos falar agora. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde, porque entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum, existe um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha um instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria, e quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou e que, mesmo assim, continua acontecendo em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa sem descarregar em cima da sua família o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a diferença e não precise de você resolvido, precise de você presente. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe, com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. É a união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e a trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles o guia teria um buraco. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos antes de dormir,
um áudio guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão por algo que já está sendo guardado. Para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem que o mundo tenta escrever em você. 7 decretos pronunciados na sua própria voz, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes que o dia posicione você. Não é afirmação positiva, é decreto bíblico na sua própria voz. Para começar o dia como quem foi chamado, não como quem precisa provar que merece estar de pé. E o valor? O valor. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito, não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir e usar por 1 semana e não servir, você manda um e-mail, recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso. Isso não é concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de instrumento. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta, não está há meses. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber você descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, é amanhã à noite. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente, e você nem percebe que sente. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção, que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. O que você tem vivido não é uma sucessão de acidentes. São sinais, marcadores de identidade que o inimigo te ensinou a interpretar como fracasso, mas que o céu registra como prova de um chamado ativo. Vou te listar 5 desses sinais. Se você reconhecer pelo menos 3, saberá sem sombra de dúvida que não está aqui por acaso. O primeiro sinal é o da oração que virou suspiro. Você se ajoelha ou tenta orar no carro, no banho e as palavras não vêm. A mente está tão cheia de cenários, de contas, de conversas pendentes, que o máximo que a sua alma consegue emitir é um peso no ar dos pulmões. Um suspiro profundo e cansado. O que você aprendeu a chamar de fraqueza espiritual, de distração, é na verdade a sua alma orando na linguagem mais pura que existe, a dos gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo não apenas entende, mas traduz diante do trono com urgência. Seu suspiro é sua mais profunda intercessão. O segundo sinal é o do erro que se repete. Aquele padrão que você já diagnosticou, já orou a respeito, já confessou, e que mesmo assim volta a acontecer em um contexto novo, com uma pessoa nova.
sob uma luz diferente. A decisão financeira que parece sensata, mas que se revela um laço. A palavra dita na hora errada. A confiança depositada em quem não merecia. Isso não é um defeito de caráter. É o peso do seu chamado tornando os seus antigos caminhos, as suas antigas soluções, intoleráveis. Deus está tornando o seu antigo eu tão desconfortável que voltar a ele se torna mais doloroso do que avançar para o desconhecido. O terceiro sinal, e este é o que mais dói, é o do silêncio que se instalou na sua casa. Você chega do trabalho e o som da casa muda. Sua esposa te olha e você não vê raiva, você vê medo. Medo por você. Ela aprendeu a não perguntar mais como foi o dia, porque a resposta pesa na atmosfera do lar como uma nuvem de tempestade. Seus filhos não te procuram mais para as pequenas coisas, porque seus olhos carregam uma guerra que eles não entendem. O que você sente como rejeição, o que o inimigo acusa como prova de que você está falhando com eles, é, na verdade, o termômetro de Deus mostrando a urgência da sua virada. Você foi cercado por um peso sagrado e não sabe como descarregá-lo sem despejar. Se você se reconheceu até aqui, se você carrega o peso de um chamado que ninguém vê, mas que sua casa sente, pare por um instante e escreva nos comentários: eu carrego o que ninguém mais carrega. Que isso seja um ato de fé, um reconhecimento de que este peso não é maldição, é comissionamento. O quarto sinal são os recursos que escorrem por entre os dedos. Não é sobre má gestão. É sobre a porta que se abre e logo se fecha. O dinheiro extra que chega e é imediatamente consumido por uma emergência que parece ter esperado por ele no portão. O tempo que você separa para descansar e é roubado por uma crise inesperada. Você sente que está tentando encher um balde furado. O que parece ser um ataque às suas finanças ou à sua paz é, na verdade, a evidência do valor do que você carrega. O inimigo não gasta munição com quem não representa uma ameaça. Esses vazamentos são a prova de que a sua semente está tão próxima de brotar que o adversário está em pânico, tentando matar a planta cortando o suprimento de água. O quinto sinal é o silêncio de Deus como única resposta. Você ora, você jejua, você busca uma confirmação, uma direção clara, e a única coisa que recebe de volta é o eco da sua própria voz. Não há sonho, não há profecia, não há sinal claro. Este silêncio ensurdecedor que o diabo usa para te acusar de abandono é, na verdade, a maior prova de confiança de Deus em você. É o general que deixa o soldado veterano em seu posto sem precisar enviar uma mensagem a cada hora, porque ele confia que a sentinela não vai abandonar a muralha. O silêncio não é ausência, é promoção. É a transição da fase do siga-me para a fase do permaneça no seu posto até que eu volte. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você carrega. Quando eu disser, você nunca mais vai olhar para esse período da mesma forma. Fique. O que você está vivendo é uma câmara de pressão. Cada um desses 5 sinais é uma camada de pressão sendo aplicada sobre você. Pressão no espírito, pressão nas decisões, pressão na família, pressão nos recursos, pressão no seu relacionamento com Deus. E o carvão, quando submetido a uma pressão intensa e específica, não se desintegra. Ele se torna diamante. Você não está sendo esmagado. Você está sendo formado. A intensidade da pressão é proporcional ao valor do diamante que Deus está formando em você. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, o que eu mencionei lá no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum, depois que o nome for recebido. É por isso que a ordem importa. Primeiro o nome, depois o instrumento. Fique. Feche os olhos por um instante. Se for seguro onde você está, feche os olhos. Respire fundo, não como quem relaxa, mas como quem se prepara para receber algo pesado e sagrado. Coloque a mão direita sobre o seu peito. Sinta as batidas do seu coração. Sinta o peso no seu corpo. Você está aqui, presente. E o céu está prestes a nomear o que você sente.
Há uma palavra em hebraico para o que você está atravessando. Uma palavra que o adversário tem trabalhado ativamente para que homens como você nunca descubram. Porque no momento em que você souber o nome do seu teste, ele perde o poder da acusação. O que tem sido um ruído de fundo caótico, uma sucessão de crises sem sentido, está prestes a ganhar um nome. E tudo o que tem nome pode ser governado. Essa palavra é Bacan. Na sua tradução mais simples, a que você encontraria em um dicionário comum, significa provar ou testar. Mas essa definição é perigosamente incompleta. É como descrever o fogo apenas como algo que queima. Falta a verdade central. Bacan não é o teste que um professor aplica para ver se o aluno fracassa. É o processo que um ourives aplica ao ouro. O ourives não coloca o ouro no fogo para ver isímeros a valor ali. Ele já sabe que há. Ele coloca o metal precioso na fornalha com uma temperatura precisamente calculada para revelar, purificar e aumentar o valor que já existe dentro. O fogo queima a escória, as impurezas, as ligas que diminuem o brilho e a pureza do ouro. Deus não está te testando para ver se a sua fé vai quebrar. Ele está aplicando uma pressão intencional e controlada, um bacan, para transformar a sua fé, que hoje é minério bruto, em autoridade inabalável, em ouro puro. O choro de Deus não é pelo fogo, é pelo medo de que o ouro peça para sair da fornalha um minuto antes de estar puro. É o que Davi, um homem que conhecia a pressão como poucos, pediu a Deus no Salmo 26, versículo 2. Ele não disse, Senhor, me poupe. Ele disse, sonda-me, Senhor, e prova-me, Bacanene. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Davi estava dizendo, Deus, eu confio tanto no seu processo que eu peço pelo fogo purificador. Eu sei que o que você quer formar em mim é mais valioso do que o conforto que eu tenho agora. O que você tem chamado de abandono, o céu chama de Bacan. Pense nisso como um arquivo celestial lacrado com o seu nome. Dentro desse arquivo está a próxima estação da sua vida, o seu próximo nível de autoridade, a cura para a sua casa. Mas o arquivo está selado. A palavra Bacan não é o conteúdo do arquivo. É a senha que o abre. É a chave que quebra o lacre. Ao entender que este período não é punição, mas promoção, você acabou de digitar a senha. O arquivo está se abrindo. O que estava escondido está sendo revelado. A semente no inverno, de que falamos no começo. O que você acha que quebra a casca dura da semente para que o broto possa sair? Não é o sol. Não é a chuva. É a pressão da terra. É o Bacan. A casca da sua antiga identidade, do seu antigo jeito de resolver as coisas, do seu antigo entendimento de Deus, está sendo esmigalhada sob pressão para que a vida que foi plantada dentro de você finalmente possa romper a terra e ver a luz. Você não está morrendo. Você está germinando. Mas não se mova. O processo ainda não acabou. Agora que você sabe o nome do que carrega, o nome do fogo que atravessa, preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você. E o que aconteceu com essa pessoa, o pedido que ela fez a Deus no meio do seu próprio Bacan, é o que vai te dar o mapa para sair do outro lado. E o que aconteceu com essa pessoa vai mudar tudo. Prometo voltar a isto. Ajoelhe-se onde você está, não em corpo, mas em espírito. Quero que você sinta o peso de uma coroa que acabou de ser colocada na sua cabeça. Ela não é de ouro ainda. Ela é de responsabilidade. Você é Salomão, jovem, recém-ungido rei. Seu pai, Davi, um gigante, um homem segundo o coração de Deus, morreu. E o reino que ele te deixou não é um palácio pacificado. É um campo minado. Há irmãos com inveja, generais com suas próprias agendas, nações vizinhas esperando o primeiro sinal de fraqueza para atacar. O ar que você respira é denso com a possibilidade de perder tudo. Você herdou um trono, mas não a autoridade que o preenchia. Herdou um nome, mas não o respeito que ele impunha. Cada decisão é um teste. Cada silêncio é uma conspiração em potencial. O cansaço que você sente não é de governar. É o cansaço de vigiar, de antecipar o golpe, de tentar ouvir a voz de Deus,
em meio ao barulho ensurdecedor das suas próprias dúvidas. Você está no seu Gibeão, o lugar do seu maior sacrifício e da sua maior vulnerabilidade. E é ali, no meio da noite, que Deus aparece para você em sonho. A voz que estremece o universo te faz a pergunta mais perigosa e mais generosa que um homem pode receber. Pede o que queres que eu te dê. Pense no peso disso. É um cheque em branco. Você poderia pedir a cabeça dos seus inimigos e a guerra acabaria antes do amanhecer. Poderia pedir riquezas para comprar lealdade e construir muralhas. Poderia pedir vida longa para consolidar seu poder. Poderia pedir o fim do teste, o alívio imediato da pressão. Mas você não faz nada disso. Aqui está o momento da sabedoria aplicada, a chave que abre o arquivo. Você não pede a Deus para remover seus inimigos. Você pede discernimento para saber como governá-los. Você não pede para a tempestade passar. Você pede habilidade para navegar nela. Você diz: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Você não pediu o resultado. Você pediu o instrumento. Você não pediu o peixe. Você pediu a vara de pescar, e essa decisão, essa única decisão, abalou os céus. Deus ficou tão comovido que não apenas te deu a sabedarina, mas te deu tudo aquilo que você não pediu. Porque você entendeu o segredo. A autoridade não está na ausência de problemas, mas na posse do instrumento divino para resolvê-los. Você sintonizou o seu espírito na frequência da sabedoria de Deus. E a voz que falou com Salomão em Gibeão é a mesma que está te envolvendo agora, sintonizando o receptor da sua alma nesta mesma frequência de governo e discernimento. Esta transmissão não é apenas para você. Se o que você ouviu até aqui ressoa no seu espírito como verdade, como um alívio doloroso, então pare por um instante e aperte o botão de curtir. Cada like não é para o algoritmo. É um ato de intercessão. É você dizendo: Senhor, assim como esta palavra me encontrou, que ela encontre outro homem que está de vigília sozinho no escuro. Você não está fazendo por mim. Está fazendo por eles. E porque você pediu o instrumento em vez do alívio, porque você escolheu a sabedoria em vez da segurança, 3 nomes que estavam registrados ao seu lado, no livro da vida, acabam de ser ativados sobre você. Eles não são títulos, são comissões, são decretos de identidade que te proíbem de se ver como vítima a partir de hoje. Receba o primeiro. Em nome de Jesus, eu declaro que você, guardião da promessa. Sua função neste tempo não é conquistar novos territórios, mas proteger o que já foi semeado dentro de você, na noite escura, quando ninguém está vendo. Receba o segundo. Pela autoridade que me foi concedida, eu declaro que o seu nome é portador de decreto. O que foi liberado sobre você nesta mensagem não é uma emoção passageira. É um documento legal do céu, e você foi comissionado para carregá-lo e executá-lo. Receba o terceiro. Pelo poder do Espírito que nos selou, eu declaro que o seu nome é enviado antes do tempo. Você não chegou aqui por acaso. Você foi enviado à sua própria vida, à sua própria família, à sua própria crise, como um precursor, para preparar o caminho para a manifestação da glória de Deus que virá logo após você. Guardião da promessa, portador de decreto, enviado antes do tempo. Respire fundo e sinta o peso desses nomes se ajustando aos seus ombros. Eles não são um fardo, são uma armadura. São a sua nova identidade, forjada no fogo do Bacan. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes, porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você. Fique comigo. A parte mais importante da sua comissão está prestes a ser revelada. Agora que você tem um nome, você precisa de um mapa, porque uma identidade sem estratégia é um alvo. Você não estava perdendo a batalha. Você estava operando sem o mapa espiritual do terreno. O adversário conhece este mapa de cor. Ele sabe onde estão as minas, os desfiladeiros, as emboscadas. E ele tem usado 3 táticas principais, 3 mentiras de engenharia para te manter sangrando no mesmo lugar.
Hoje a cegueira acaba. A primeira tática é a erosão pela comparação. Ele te faz comparar seu tempo com o tempo dos outros. Ele abre a tela do seu celular e te mostra o palco de alguém enquanto te mantém acorrentado nos seus próprios bastidores. Ele sussurra. Veja, fulano conseguiu. Aquele outro já chegou lá. Você está atrasado. O seu erro te custou o tempo. Ele usa a bênção alheia como uma arma para te acusar de incompetência espiritual e te fazer acreditar que o padrão de fracasso é a sua identidade. Sua arma contra isso é o decreto da singularidade. É olhar para o sucesso do outro e declarar em voz alta: a bênção dele não atrasa a minha. A minha trajetória não compete com a de ninguém. Meu tempo está selado na mão de Deus, e o que ele prometeu para mim tem data e hora marcadas que nenhuma comparação pode adiantar ou cancelar. Fale o que Deus disse sobre você, não o que os seus olhos veem nos outros. A segunda tática é a erosão da percepção. Ele te ensina a interpretar o silêncio de Deus como rejeição. No meio do seu bacã, quando Deus mais confia em você para permanecer no posto, o inimigo inunda sua mente com a névoa da decisão. Ele sopra dezenas de "e se", de cenários catastróficos, até que a paralisia se torne a única opção segura. E ele sela a mentira dizendo: se Deus se importasse, ele falaria. O silêncio dele é o seu veredito. Contra a névoa, sua arma é a memória do altar. Em meio ao pânico, você vai parar, fechar os olhos e voltar para aquele momento, aquele lugar, aquele dia em que a presença de Deus foi tão inegavelmente real que nenhuma dúvida pode apagar. Use essa memória como uma âncora, como uma estrela do norte. Quando a névoa da dúvida vier, você ancora a sua bússola naquele altar e declara: o Deus que foi real ali é o mesmo Deus que está em silêncio aqui. E o caráter dele não muda com o barulho da minha crise. A terceira tática é a mais cruel: a erosão da persistência. Ele te convence a desistir 24 horas antes da virada. Ele te faz acreditar que, ao se isolar emocionalmente, você está poupando sua família, quando na verdade está os deixando órfãos de um pai presente. Ele usa o medo e o cansaço para te fazer entregar as armas no último segundo da batalha, quando a vitória já foi despachada. Sua arma aqui é a resistência do último segundo. É a arma de Abacuque. É olhar para a ruína iminente e decretar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esta declaração de fé incondicional quebra a espinha dorsal do medo e libera uma força que não vem de você, que a recusa em cair quando tudo pede pela queda. Se você está recebendo este mapa de batalha, se você se recusa a lutar mais um dia no escuro, inscreva-se neste canal. Não é um clique para seguir um vídeo, é o seu alistamento espiritual. É o seu posicionamento dizendo ao céu e ao inferno: estou no meu posto, estou armado, estou pronto para a próxima instrução. Faça-o agora como um ato profético de prontidão. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você. E eu vou conduzi-la. Ela é o selo final da sua comissão. Fique comigo para a última palavra. Feche os olhos agora. Se estiver seguro onde você está, feche os olhos. Coloque as duas mãos sobre o seu peito, uma sobre a outra. Respire fundo, não como quem relaxa, mas como quem se firma em seu posto de batalha. Vamos orar. Não com as minhas palavras, mas com o eco do seu próprio coração. Eu apenas as organizarei no ar para você. Senhor, tu me vês. Tu vês este corpo que não desliga. Tu vês este coração que dispara às 3 da manhã, não por causa de um sonho, mas pelo peso esmagador do dia que ainda nem começou. Tu vês a exaustão que o café não alcança, que o fim de semana não restaura, que o sono não resolve. O cansaço de lutar uma guerra invisível em um corpo que está gritando por paz. Eu confesso diante de ti, em espírito e em verdade, meu corpo está cansado. Tu vês as minhas decisões, ou a falta delas. Tu vês a paralisia que me assalta diante de escolhas que antes eram simples. Tu vês as portas que fechei cedo demais por medo,
e as que deixei abertas por tempo demais, por indecisão. Tu vês as conversas que adiei, as oportunidades que perdi, o ciclo do erro que se repete não por rebeldia, mas por uma névoa que não me deixa enxergar o próximo passo. Eu confesso, minha mente está esgotada, e tu vês a minha casa, Senhor. Oh, como tu vês a minha casa! Tu vês o silêncio que se instala quando eu chego. Tu vês o olhar da minha esposa, que já não é de raiva, mas de um medo silencioso por mim? Tu vês os meus filhos, que aprenderam a caminhar nas pontas dos pés ao redor da minha dor. Tu vês o peso que eu descarrego sobre eles sem querer, transformando meu lar, que deveria ser um refúgio, em mais um campo de batalha. Eu confesso, minha alma está cansada de falhar com os que eu mais amo. Mas, Senhor, mesmo cansado, eu permaneço. Mesmo esgotado, eu não arredo o pé. Mesmo com medo, eu não abandono o meu posto. Eu me recuso a ser a geração que desiste a 1 metro da linha de chegada. Eu me recuso a entregar ao inimigo o que me custou lágrimas, noites em claro e sangue da alma para construir. Eu não sei como vencer, Pai, mas eu sei como não desistir. E hoje, nesta hora, eu escolho não desistir. Eu escolho permanecer na muralha. E aqui, nesta muralha, eu recebo a minha verdadeira identidade. Eu não sou a minha exaustão. Eu não sou a minha indecisão. Eu não sou a dor que eu causo. Eu sou quem tu dizes que eu sou. E hoje, eu recebo o nome de guardião da promessa. Eu recebo o nome de portador de decreto. Eu recebo o nome de enviado antes do tempo. E agora, em silêncio, eu me calo para ouvir a tua voz. Meu filho, eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto no peito chegava antes do primeiro pensamento. Eu vi seu corpo em estado de alerta, lutando uma batalha enquanto o mundo dormia, e eu estava ali, contando cada batida do seu coração. E eu te digo, a minha paz não é a ausência de guerra, é a minha presença na sua trincheira. Eu sou a força que te mantém de pé quando o teu corpo pede para cair. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo. Eu vi você acordar no dia seguinte com o peso do erro que você diagnosticou, mas não soube como evitar. Eu vi você tentando navegar na névoa, sozinho. E eu te digo, a sabedoria que eu libero sobre você hoje não é um mapa para a estrada inteira, o que te deixaria orgulhoso e autossuficiente. É uma lâmpada para o próximo passo, apenas o próximo, para que você continue dependendo de mim. Eu te vi chegando em casa, carregando o peso do mundo em seus ombros e descarregando-o sem perceber sobre os que você mais ama. Eu vi sua família aprender a não perguntar. Eu vi a dor disso no fundo da sua alma, a vergonha silenciosa que você nunca confessou a ninguém. E eu te digo, sua vitória não será celebrada sozinho. Ela será o testemunho que trará o som do riso de volta para a sua mesa. Ela ensinará aos seus filhos não sobre a sua força, mas sobre a minha fidelidade através da sua fraqueza. O fogo que você atravessou não foi para te consumir, foi para te qualificar. O Bacã te marcou, te purificou. O que sobrou este homem cansado, mas que ainda está de pé, é ouro puro. É exatamente o que eu posso usar. E porque você não se quebrou, porque você não desistiu, eu te confio uma nova autoridade, uma nova comissão, um novo envio, que começa agora. Ouça o selo sendo carimbado sobre o seu espírito. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta o peso da comissão se ajustando em seus ombros. Sinta a dignidade do seu posto. A semente que foi plantada no inverno, que suportou o frio, a pressão e a escuridão, acaba de romper a superfície da terra. A vida que estava escondida se manifestou. O que o mundo e o inferno chamaram de morte era o tempo todo germinação. A colheita que você achou que tinha perdido está apenas começando. Respire fundo e receba. Agora. Agora você pode selar com o seu amém. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar,
quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você, e quem foi comissionado sem instrumento caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo, não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira, menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O ritual do sono do justo e o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã são seus para sempre. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque quem deixa para depois deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite descarregando o mesmo peso. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo, é interceder. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique.